Eu selecionei para esse episódio de agora um trechinho dessa obra aqui, ó, O Estilo Literário de Marx, de Ludovico Silva. Ele tenta entender que o Marx tem um estilo literário, ou seja, uma forma de escrever, uma forma de compor o texto. Então, aqui nas grandes metáforas de Marx, ele nos esclarece algo que é fundamental para que a gente comece a entender a forma de escrita do Marx e, nesse sentido, começar a ler e entender o que o Marx tenta dizer. Para qualquer um alemão ali do século XIX, e entre eles, por exemplo, Marx. Para eles todos, a realidade é caótica demais, é complexa demais para ser entendida por si só. Weber, por exemplo, constrói também modelos para que a gente consiga inteligir, compreender a realidade. Marx faz a mesma coisa. Então, Marx olha para a realidade e percebe o seguinte: é impossível de eu explicar a realidade tal como ela é, olhando diretamente. Então, o que o Marx faz? Um exercício que na antropologia a gente chama também de estranhamento. O Marx constrói uma metáfora. Uma metáfora é algo externo, é uma ilustração, é uma alegoria. Com essa metáfora, ele faz analogias. Por que ele faz isso? Porque explicar a realidade tal como ela é, nós estamos imersos nela, então a gente não consegue estranhá-la. Quero dizer, olhar com olhos de um estranho para conseguir ver a distância. Não, a gente está dentro dela, não consegue estranhar, não consegue compreender. Bom, então ele constrói uma metáfora, a metáfora está longe, fora da gente, distante da gente, portanto externa, e portanto a gente consegue olhar com olhos distanciados, externos, estranhos, ok? Com essa metáfora, o Marx constrói analogia. A partir dessa analogia, ele tenta então explicar a realidade concreta, que é o ponto de partida da sua intenção. Então percebam, constrói uma metáfora, com a metáfora faz analogia, com a finalidade de explicar a realidade e não a metáfora. Então é para isso que servem as grandes metáforas de Marx. Por exemplo, a história se repete. Isso é uma grande metáfora, na verdade é o contrário do que ele está dizendo. A ideia de estrutura e superestrutura, essa é uma grande metáfora marxiana. A luva, o avesso, tudo são metáforas que o Marx lança a mão para tentar explicar a realidade. Então, muito cuidado com o estilo literário de Marx. Muitas vezes a gente mergulha na leitura e começa a divagar sobre a metáfora. Não, não é essa a preocupação do autor e nem deve ser a nossa preocupação. Não percamos tempo diletando sobre as metáforas que Marx construiu. Era só um recurso didático que ele utilizava para que a gente compreendesse a realidade, o concreto, o imediato, aquilo no qual nós estamos imersos. Então, as pessoas gastaram décadas, século mesmo, para discutir sobre a ideia de estrutura e superestrutura, que era um modelo mecânico demais para explicar a realidade complexa e caótica. Mas é claro que sim, o Marx tinha a mais absoluta consciência disso. Mas é como se nós abríssemos um livro de física e procurarmos o desenho de um átomo, por exemplo. O átomo não é aquela figura que aparece no livro de física, opaca, plana, com tudo parado. Não, o átomo é algo que é, inclusive, intangível ao olho humano, mas ele precisa ser concretizado no livro de física como um recurso didático para que eu, dentro do meu cérebro, coloque tudo aquilo em movimento. Então, essa era a grande função das metáforas de Marx, e isso é fundamental para a gente compreender o estilo literário a partir do qual o Marx escreve.